todos, queridíssimos irmãos, amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. As aulas continuam sendo ministradas exclusivamente, ao menos por hora, pela plataforma do Facebook. Então, sempre aos domingos, às 9 horas da manhã, um pouquinho antes do culto, a gente se reúne aqui para conversar e debater um pouquinho mais sobre a Palavra de Deus e crescermos no conhecimento das Sacras Escrituras. Nós vemos uma sequência temática acerca da Mishkan, do tabernáculo de Moisés, e da Beit HaMikdash, do templo de Salomão, com o propósito de analisar as similitudes, as semelhanças e as diferenças entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. O tabernáculo é basicamente um templo móvel, uma tenda móvel, onde, à medida que Deus proporcionou a eles, ao povo de Israel, os israelitas, ali no deserto do Sinai, próximo das cadeias de montanhas ali do Horebe, Deus proporciona a eles o tabernáculo como o demonstrativo de que Deus estaria com eles durante toda essa caminhada no deserto. Então, o tabernáculo era o local de concentração, de reunião, e o local específico, do propósito específico de relacionamento com Deus. Assim como era o templo, só que o templo era um local físico. Naquele momento, no deserto, é evidente que eles estavam de passagem pelo deserto em direção à Terra Prometida. O objetivo era, então, a conquista de Canaã, a conquista da Terra Prometida. Então, durante a conquista, durante essa passagem no deserto, durante esses 40 anos no deserto, Deus proporcionou a eles um lugar de culto comum, que era, então, o tabernáculo. Então, a grande diferença entre o tabernáculo e o templo é, em verdade, que o tabernáculo é algo móvel, é uma tenda, fácil de montar, fácil de desmontar e fácil de ser também conduzida pelos israelitas. Tinha toda uma liturgia para isso, todo o material específico, as pessoas separadas especificamente para cada propósito, né, dentro do que convergia para o tabernáculo. Mas a grande diferença entre eles era que o tabernáculo era móvel e o templo físico. Nós vimos nas aulas passadas cada elemento que compõe tanto o tabernáculo inicialmente, mas também esses mesmos elementos que comporiam o templo de Salomão quando construído posteriormente. Vimos acerca do altar de bronze e todos esses elementos, eu disse isso na aula passada, todos esses elementos, cada um deles apontam para Cristo, apontam para o Mashiach, o Messias esperado, né? Desde o altar de bronze, quando João Batista também fala em João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma analogia ao altar de bronze, o altar do sacrifício, onde o cordeiro é levado para o sacrifício, desde a bacia também de bronze, a bacia da purificação, a bacia onde tinha ali a água que não era para consumo, era apenas para se lavar, para que a pessoa que entrasse, o sacerdote que entrasse, ou que pretendia entrar no tabernáculo, porque esses elementos ainda ficavam na parte externa do tabernáculo, eles precisavam se lavar antes. Então também a bacia de bronze aponta para Cristo. Em João capítulo 13, nós nos recordamos muito bem quando no episódio do lava-pés, quando Jesus diz para Pedro, se eu não te lavar, não terás parte comigo. Entrando ali no tabernáculo, do lado direito, a mesa da propiciação, a mesa dos pães da propiciação, e também tem uma analogia com Cristo, porque em João 6 o próprio Senhor Jesus diz, eu sou o pão da vida, o que vem até mim jamais terá fome. Do lado esquerdo, a menorá, o candelabro judaico de sete braços. Em verdade, eu expliquei aqui que há uma diferença entre candelabro e candeeiro, porque, em verdade, a menorá é um candeeiro, porque a forma de iluminação, o combustível da menorá é o azeite, o óleo, que fazia com que as velas ali ficassem acesas, né, as lâmpadas ficassem acesas. Um candelabro, o combustível é uma vela com cera, né, os judeus, para o candeeiro, não utilizam velas. Não que eles não utilizem velas no seu cotidiano. Existem, inclusive, cerimônias judaicas em que as velas são utilizadas.
especificamente no templo ou no tabernáculo, não eram utilizadas velas, mas sim o candeeiro, e o combustível ali era o azeite que a Bíblia faz uma analogia absolutamente direta com o Espírito Santo de Deus. Então a menorá também tem essa referência a Cristo, porque João 9, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Logo depois, à frente, quase na divisória ali entre o primeiro ambiente do tabernáculo, o santo lugar, dentro da tenda do tabernáculo são dois ambientes. Primeiro o santo lugar, depois o santíssimo lugar. Então, quase se aproximando aí do santíssimo lugar, ou santo dos santos, nós temos o altar do incenso. Também uma referência a Cristo, porque em João capítulo 17, na oração sacerdotal, o próprio Senhor Jesus diz: olha, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que creem em mim. Ou seja, Jesus como o grande intercessor, e o incenso na Bíblia, o próprio apóstolo Paulo faz essa referência, faz essa analogia, como o aroma suave se achegando às narinas de Deus, porque o incenso simboliza a oração do justo. Né? Nós temos também um pouco dessa referência em Apocalipse capítulo 19, Apocalipse capítulo 5 e 6. Né? Enfim, logo depois, então, o que separa o santo lugar do santíssimo lugar, ou santo dos santos, é um véu azul, ali desenhado também o leão da tribo de Judá, que também aponta para Cristo. E esse véu que também simboliza Cristo, porque é o véu do santuário, que diz lá em Marcos capítulo 15, no momento da crucificação, quando Jesus entrega o seu espírito, e ali diz que o véu do santuário fora rasgado de cima a baixo, demonstrando que é uma ação divinal, permitindo então, diz o texto bíblico, que a partir daquele momento o homem tem um livre acesso a Deus, porque o véu do santuário fora rasgado de cima a baixo. João capítulo 14, verso 6, é também, de certa forma, uma analogia a esse momento, porque Jesus diz a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse véu é, em verdade, o caminho que liga o santo lugar ao santíssimo lugar. Dentro do santíssimo lugar, nós temos apenas um elemento com a sua tampa, que é a arca da aliança, ou arca do testemunho, ou arca do concerto, dependendo do momento em que a Bíblia descreve ali. E esse é o elemento mais simbólico e mais santificado, por assim dizer, do tabernáculo, porque ele representava essencialmente a presença de Deus. O que tinha dentro dessa arca da aliança? Tinha as tábuas da lei. Alguns afirmam que essa tábua da lei, as duas versões, a tábua quebrada por Moisés e a tábua reescrita por Deus, era só ali a versão em pedra dos 10 mandamentos. Outros afirmam que também tinha ali toda a lei mosaica. Enfim, de qualquer sorte, era a palavra de Deus ali representada. Tinha também o vaso de ouro, como diz Hebreus 9, que era um vaso de ouro que tinha dentro do vaso o maná, representando a providência divina, né, a providência de Deus sobre as nossas vidas, e especificamente ali no deserto, era o alimento para os israelitas. E tinha também a vara de Arão que floresceu, demonstrando a autoridade, o poder sacerdotal, o poder de Deus sobre o seu povo, a autoridade, enfim. Então esse elemento, a Arca da Aliança, historicamente, sempre foi o elemento mais icônico, né, tanto do tabernáculo quanto do templo de Salomão. E aí eu deixei esse questionamento na aula passada, porque se no tabernáculo e depois no templo de Salomão, o elemento mais importante, tanto do tabernáculo quanto do templo, e a geografia, o espaçamento físico ali, a forma de alocação desses elementos que nós vimos no tabernáculo, eles são da mesma forma dispostos dentro do templo de Salomão. Nós tínhamos do lado de fora o altar de bronze, logo depois a bacia de bronze, dentro do santo lugar a mesa dos pães da propiciação, com os 12 pães representando ali as 12 tribos de Israel.
do lado esquerdo a menorá, mais à frente o altar do incenso, enfim, todos os elementos do tabernáculo estavam da mesma forma dispostos no templo de Salomão. Ocorre que o templo de Salomão foi destruído quando Jerusalém foi sitiada e invadida pelo exército babilônico de Nabucodonosor II, isso no ano 587 a.C. E ali o templo foi absolutamente destruído, ateado fogo, não sobrou pedra sobre pedra. Posteriormente, o templo foi reerguido por Zorobabel e depois ampliado por Herodes. Por isso nós falamos do Templo de Herodes. O Templo de Herodes é, em verdade, uma ampliação do templo, um puxadinho do templo de Zorobabel, que era muito semelhante, com a mesma planta, né, do Templo de Salomão. Agora há uma grande diferença, porque se no tabernáculo de Moisés e no templo de Salomão, o objeto mais icônico, mais sagrado e mais importante era a arca da aliança, a arca do testemunho, a arca do concerto, no templo de Zorobabel e no templo de Herodes, ali no tempo de Cristo, no tempo contemporâneo de Cristo, o elemento mais importante do templo, Jesus ia nesse templo. E nesse templo que Jesus frequentava, o elemento mais importante deste templo não era mais a Arca da Aliança, e sim a menorá, o candeeiro, o candelabro judaico de 7 braços. Então, eu fiz esse desafio para a igreja, fiz desafios para aqueles que estão acompanhando as aulas. Se você tem essa resposta, duas razões para que dois fatos históricos aconteceram que deram aso a essa mudança do elemento mais importante do templo. Se antes o elemento mais importante era a Arca da Aliança, depois passou a ser a menorá, o candeeiro, o candelabro de 7 braços, candeeiro de ouro maciço, de 7 braços. Enfim, eu quero que você diga aí, bota aí no seu comentário o que você acha que pode ter ensejado essa modificação do elemento mais importante. Foram 2 razões, e se você acertar as 2 razões, foram 2 razões, eu vou dar uma dica. A primeira razão tira do templo, tira da Arca da Aliança a condição de elemento mais importante do templo. Então, a primeira razão tira da Arca da Aliança o conceito de elemento mais importante do templo. A segunda razão, o segundo fato histórico, atribui, então, é o que dá razão à atribuição da menorá, do candeeiro, como o elemento, então, mais importante do templo. Então são dois episódios históricos que passaram, que justificam a mudança do elemento mais importante do templo. Se você acertar, bota aí a sua opinião, pode ser o que você souber, se você sabe um dos episódios, o outro ainda não sabe, mas coloca aí. E quem acertar primeiro os 2 episódios vai ganhar uma caixa de bombom, claro que paga pelo Decano Ramiro, tá? Então, bota aí a sua opinião e a gente vai revelar esse mistério ainda na aula de hoje, ok? Enfim, vamos continuar um pouquinho. Quando a nação de Israel, os israelitas estavam no deserto e receberam ali a planta para a construção do tabernáculo, eles continuaram caminhando. Depois veio a morte de Moisés e eles peregrinaram ali. Deus disse a Moisés: Moisés, sobe a este monte Abarim e vê a terra que hei de dar aos filhos de Israel. Ou seja, Deus disse para Moisés, em função da desobediência de Moisés, quando ele feriu a rocha com o bordão, Deus disse a Moisés que ele não mais entraria na terra prometida. Nós nos recordamos muito desse episódio. Deus inicialmente disse a Moisés: Moisés, fala
fere a rocha e dela verterá água. Moisés feriu a rocha e dela verteu água, saciou a sede do povo no deserto. Mas no episódio mais à frente, Deus diz a Moisés, Moisés agora fala a rocha. E Moisés de novo feriu a rocha. Moisés talvez não tivesse muito atento ao que Deus havia dito para ele. Se Deus da primeira vez disse, fere a rocha, Moisés feriu. Deu certo, ele feriu de novo na segunda vez. Só que na segunda vez, Deus não disse para ferir a rocha. Deus disse para falar com a rocha e dela verteria água, dela sairia água para saciar a sede do povo de Israel, da nação de Israel no deserto. Enfim, por essa razão, Deus disse a Moisés que ele não mais entraria na terra prometida. Coube então ao seu sucessor Josué, um general de guerra, conduzir a nação de Israel à terra prometida, e assim Josué fez com muito empenho, com muito zelo e com muito sucesso. Quando entraram na terra prometida, por seu turno, eles não se dirigiram a Jerusalém. Eles foram ampliando o seu território por todo o espaço geográfico da Terra Prometida. E estabeleceram, não havia um templo ainda em Jerusalém. Inclusive, Jerusalém era ocupada nesse momento por uma tribo cananita chamada de Jebuseus, os Jebus. A cidade era chamada a cidade de Jebus, né? A cidade de Jerusalém. Então, Jerusalém não foi imediatamente conquistada após a conquista da Terra Prometida. Primeiro veio Jericó, depois veio Ai, depois vieram outras cidades mais próximas ali. Eles seguiram inicialmente um pouco para o norte, em direção a uma cidade que também não é muito distante ali de Jerusalém, mas a cidade de Shiló, e hoje é conhecida como Tel Shiló. Por que Tel Shiló? Muitas cidades em Jerusalém, no estado de Israel, começam com Tel, inclusive Tel Aviv, né? Para muitos, a capital administrativa do Estado de Israel. Para os judeus, a capital é Jerusalém, onde se encontra, inclusive, o parlamento, onde se encontram as sedes do governo federal. Elas se encontram ali em Jerusalém, então não há razão para crer que a capital seja Tel Aviv, até porque cada país tem autonomia para escolher a sua própria capital. Enfim, se o Brasil quiser mudar a capital de Brasília para o Rio de Janeiro, ou retornar para o Rio de Janeiro, tem autonomia para fazê-lo. Não cabe às nações estrangeiras se imiscuir nessa questão que decorre da autonomia de cada nação. Enfim, para que não fujamos do assunto, naquele momento não havia, então, um templo ainda em Jerusalém, nem mesmo a cidade de Jerusalém havia sido conquistada. Então, o tabernáculo que havia acompanhado ali a nação de Israel durante todo esse episódio da conquista da Terra Prometida foi estabelecido em Shiló. Hoje, Tel Shiló, o sítio de Shiló. E por que Tel Shiló? Todas as cidades que começam com Tel significa que há uma espécie de uma camada uma camada de terra em cima daquela estabelecida embaixo, ou seja, há uma cidade em cima de outra cidade, ou então, enfim, há uma cidade soterrada, por isso o tel significa camada, né? Tel, literalmente falando, significa camada. Então a cidade, mais de uma cidade, historicamente as cidades foram ficando embaixo da terra, e por isso Tel. Há hoje um sítio arqueológico que não é muito distante, é um dos sítios distantes que eu digo temporalmente, o sítio arqueológico de Tel Shiló, em que pese seja um dos sítios arqueológicos do Estado de Israel mais recentes, ele é um sítio absolutamente singular e importante na história de Israel, porque ali, na cidade de Shiló, permanecera a arca, o tabernáculo, juntamente com a Arca da Aliança, durante um longo período. Nós podemos rememorar na leitura de Josué capítulo 18, vamos ler comigo, acompanhe comigo a literatura sagrada, diz assim o texto sagrado, Josué capítulo 18, verso 1. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali
armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Agora, com o estabelecimento da Mishkan, do tabernáculo em Shiló, todos os procedimentos litúrgicos, cerimoniais dos judeus foram preservados no tabernáculo em Shiló. Ocorre que o tabernáculo em Shiló, diz o Talmud, que ele permaneceu por lá durante 369 anos, ou seja, foi um longo tempo. E, em verdade, o tabernáculo em Shiló era um período de transição para o estabelecimento do templo físico em Jerusalém. A terra prometida, o início da conquista da terra prometida se deu por volta do ano 1400. Alguns historiadores, inclusive judeus, afirmam que a conquista de Jericó, a primeira cidade conquistada, se deu no ano 1406, e alguns anos depois, talvez 3, 4 anos depois, dizem alguns historiadores, 1403 ou 1404, 1403 ou 1404, teria sido a conquista de Jerusalém, o que eu acho, biblicamente, muito, muito, muito pouco provável. Por quê? Porque durante esse período de estabelecimento da conquista ali, do estabelecimento do tabernáculo em Shiló, muita coisa aconteceu até que Davi fosse ungido rei por Samuel. A julgar que Samuel ainda era criança quando fora levado por sua mãe Ana, entregue no templo ao sacerdote Eli. Qual templo? Qual tabernáculo? Ali, o local, a casa de Deus era Shiló. Shiló era o centro religioso de todo o Estado de Israel, de toda a nação judaica durante aquele período. Então, durante 369 anos, Shiló foi a grande cidade religiosa do Estado de Israel. Hoje nós temos lá em Shiló a Tel Shiló. O que é a Tel Shiló? É o sítio arqueológico de Shiló. Muitas cidades do Estado de Israel começam com Tel, com a palavra Tel. Tel é um signo linguístico, né? O significado da palavra Tel é capa, etapa, fase, significa que tem ali uma cidade soterrada, uma camada embaixo daquela camada de terra que é visível. Ou seja, toda vez que uma cidade no Estado de Israel começa com Tel, inclusive Tel Aviv, a capital administrativa para muitos países, em que pese o judeu considere Jerusalém, a sua capital, onde está o Knesset, o parlamento, onde estão todos os órgãos públicos relacionados à capital, estão estabelecidos em Jerusalém e não em Tel Aviv, até porque um país tem autonomia para escolher a sua própria capital. Digamos que o Brasil queira retornar à capital, ao Rio de Janeiro, tirar de Brasília e retornar ao Rio de Janeiro. Isso é uma autonomia que cabe tão somente ao Brasil e não a outras nações estrangeiras. Assim é da mesma forma o Estado de Israel. Israel tem autonomia para escolher a sua própria capital. Pois bem, naquele tempo, a partir do ano 1400 ou 1406 a.C., o grande centro, a grande capital religiosa do Estado de Israel era Shiló. Ali Samuel foi levado ao templo, foi levantado como profeta. Samuel não era sacerdote, Eli era sacerdote. Samuel não poderia ser sacerdote porque não vinha da linhagem sanguínea de Arão, e portanto não era sacerdote, não se tornaria sacerdote, mas fora levantado como profeta. Samuel posteriormente foi chamado para ungir Davi como rei. E Davi foi ungido rei. Posteriormente, Davi venceu a batalha contra os jebuseus. O próprio rei jebuseu escarneceu de Davi, da força militar do rei Davi, dizendo que venceria aquela batalha contra o exército dos israelitas, apenas com cegos e coxos. Enfim, durante todo esse período, esses 369 anos, em que a Mishkan, o tabernáculo, permaneceu ali em Shiló, todos os procedimentos litúrgicos foram absolutamente preservados. Inclusive,
o Shabbat HaShabbatot, ou seja, o sábado dos sábados, o dia do Purim, todos o Yom Kippur. O Yom Kippur, essencialmente, Yom Kippur que era celebrado o sábado dos sábados, o 10º dia após o Ano Novo Judaico, que é o Rosh Hashanah, onde o sumo sacerdote consegue entrar, é permitido a ele entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Enfim, então Shiló passou a ser o centro religioso de toda a capital do Estado de Israel. Ali permaneceu até a conquista por Davi da cidade de Jerusalém, que até aquele momento se chamava Jebus, a cidade dos Jebuseus. Jebuseus era uma tribo cananita que tinha o controle da cidade de Jerusalém. Quando Davi conquista, ali ele decide estabelecer e construir o Templo de Salomão, o templo inicialmente projetado por Davi e construído por seu filho Salomão. Mas ainda falando de Shiló, é interessante notar que esse tempo em que o tabernáculo permaneceu em Shiló foi um tempo de transição de um tabernáculo para um templo físico. Por quê? Porque as ruínas arqueológicas, o sítio arqueológico de Shiló demonstra que foram colocados ali pedras no lugar do templo, do tabernáculo, dos toldos do tabernáculo. Então havia ali uma disposição física com um caráter mais permanente do que provisório. O próprio livro de 1 Samuel, no capítulo 3, no verso 15, diz assim o texto: Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, temia relatar a visão a Eli. É um episódio que falava da visão que Samuel teve em relação à família de Eli, que Deus disse que exterminaria ali a família de Eli e seus filhos por causa do pecado de seus filhos, Ofni e Finéias. Enfim, naquele momento Samuel estava amedrontado em relação a contar essa visão, essa revelação que ele havia recebido de Deus. Ocorre que o mais importante nesse verso não é nem essa questão, é o fato de ele estar à porta do tabernáculo, da casa de Deus. Ou seja, havia uma disposição física, comprovadamente, no texto bíblico, demonstrando que o tabernáculo, quando se estabeleceu em Shiló, ele ganhou ali uma disposição de um caráter, contornos mais permanentes. Era, em verdade, um período de transição para o estabelecimento do Templo de Salomão na cidade conquistada por Davi, na cidade de Jerusalém. A cidade de Shiló tem uma referência em Gênesis capítulo 49, verso 10. Acompanhe comigo a literatura sagrada, por gentileza. Gênesis capítulo 49, verso 10. Assim diz a palavra do Senhor: O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então, o texto sagrado faz uma relação direta, uma correlação direta de Siló com a vinda de Jesus. Então, o local de libertação, o local de cura, de transformação, naquele momento era Siló, até a chegada do Messias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, então veio a conquista de Jerusalém e o início das obras. É importante relatar que quando Davi conquista a cidade de Jerusalém, antes de iniciar a construção do templo, ele não conquista a área do templo, ele não usurpa o terreno, o Monte Sião, o lugar do templo. Ele compra a eira de Araúna, o que o texto sagrado diz lá em 2 Samuel, capítulo 24, verso 24. Ele compra de Araúna aquele terreno. Araúna possivelmente era um remanescente dos jebuseus que ali permanecera durante a conquista, após a conquista de Israel, da terra prometida de Jerusalém. Vamos ler comigo, acompanhe comigo 2 Samuel, capítulo 24,
2 Samuel, capítulo 24, verso 24. Assim diz a palavra do Senhor. Porém, o rei disse a Araúna, não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Assim, Davi comprou a eira e pelos bois pagou 50 ciclos de prata. Então, Davi adquire com recursos próprios a eira de Araúna. Em que pese fosse rei, Davi compra com recursos próprios aquele terreno, afirmando que não ofereceria a Deus holocaustos que não ensejassem algum sacrifício pessoal da parte dele. Então ele faz questão de comprar isso porque Araúna oferece ao rei Davi o terreno como doação, como uma oferta, e Davi então se recusa e prefere comprar aquele terreno então que viria a ser o local da construção do templo. Inicialmente foi um altar. Davi recebe numa visão, num sonho, um projeto para a construção do templo, todas as medidas do templo, mas a palavra de Deus diz lá em 1 Crônicas 22, 1 Reis 5, que Davi tinha sangue nas mãos, né? Então ele não poderia construir o templo, não poderia ser o responsável pela construção do templo. Essa construção coube então a seu filho Salomão. O templo ficou a obra do templo foi concluída por volta do ano 1004, pelo menos é o que diz o James Ussher, que é um bispo irlandês, e a maioria dos teólogos seguem essa linha defendida pelo bispo Ussher. Alguns judeus, e creio até ser a maioria, defendem que o templo de Salomão é um pouco mais recente, por volta do ano 890, 870 a.C. Enfim, não é algo que vai mudar muito a questão da história, mas o fato é que eu preciso responder por que no templo de Zorobabel e de Herodes o objeto mais importante não era a Arca da Aliança, e sim a menorá, o candeeiro de ouro. Eu vou falar bastante do templo de Salomão, como ficou o templo após a sua construção, após o término das obras, enfim, mas eu vou deixar para a aula seguinte. Então agora eu passo a responder, eu espero que você já tenha deixado aí a sua resposta. Não é uma pergunta muito difícil. Você vai se surpreender como a resposta é absolutamente simples, de porque no templo de Cristo, o templo de Herodes, o objeto mais importante não era mais a Arca da Aliança, e sim a menorá de ouro. Eu perguntei, por exemplo, para minha esposa, e ela de pronto já me deu as duas razões, me respondeu corretamente as duas razões. Então, creio também que os irmãos, que a igreja não terá muita dificuldade, os irmãos não terão muita dificuldade para responder. Mas deixa aí o seu voto. Vamos continuar. O templo, para você compreender, o templo então permaneceu ali construído de pé, o templo de Salomão, por um longo tempo. O historiador Flávio Joséfo diz que o templo foi queimado 470 anos, 6 meses e 10 dias depois de ter sido construído. Flávio Joséfo, que não é muito admirado, é considerado um traidor pelos judeus, mas enfim, e os judeus dizem que esse templo permaneceu de pé por 410 anos. Até quando? Até que Nabucodonosor, no ano 587 a.C., o imperador babilônico, Nabucodonosor II, ele invade a terra de Jerusalém, ele invade a cidade de Jerusalém e destrói o templo e bota fogo no templo de Salomão. O templo é absolutamente destruído, portanto, no ano 587 a.C. 70 anos depois, passado o período do cativeiro babilônico, inicialmente com Ciro, através do decreto de Ciro, e Isaías 45 chama Ciro
o imperador babilônico, um rei babilônico, de o ungido do Senhor, Deus unge Ciro para libertar o povo judeu do cativeiro que jazia ali 70 anos. O povo volta no ano 539, inicia a restauração do templo, a construção de um novo templo, comandado pelo sacerdote Zorobabel. Por isso esse segundo templo é chamado Templo de Zorobabel. E essa construção se inicia ali no ano 539, 538 antes de Cristo. Pois bem, passado o período babilônico, assírio, passados os grandes impérios de dominação que dominaram sobre a terra de Israel, veio um período chamado, na Bíblia, na teologia, chamado de interbíblico, que são 400 anos entre o final do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento. E é o período de dominação grega, inicialmente com Alexandre o Grande, Alexandre Magno, que dominou, geograficamente foi o maior império de domínio sobre a Terra. Mas após a sua morte, o Império Grego foi dividido em 4 partes, em chamadas satrápias, governadores, 4 sub-reinos. 2 desses sub-reinos disputavam a terra de Israel. Um deles era comandado pelos Seleucidas e outros pelos Ptolomaicos. Os Ptolomaicos tinham um relacionamento maior com os judeus, os Seleucidas não. Os Ptolomaicos dominaram inicialmente, mas logo foram expulsos pelos Seleucidas, todos gregos. Ptolomaicos e Seleucidas, todos gregos. O imperador Seleucida, o rei Seleucida, o governador Seleucida, naquele tempo se chamava Antíoco IV Epifânio. E ele abominava os judeus. O que ele fez? Ele invadiu o templo de Jerusalém, já reconstruído por Zorobabel, colocou no lugar ali uma estátua de Zeus e permitiu o sacrifício de porcos. Vocês sabem muito bem que o porco é um animal impuro para os judeus. Ele cortou a cabeça de um porco, entrou no templo e aspergiu o sangue do porco nas paredes do templo. Claro que isso é um ato de profanação muito terrível para os judeus, e os judeus, ali se inicia, então, os judeus se levantam e iniciam uma batalha contra essa atitude, e é a chamada revolta dos Macabeus. Eu estou tentando acelerar, mas também, ao mesmo tempo, sendo didático para você compreender. Bem, os judeus se levantam, iniciam uma guerra contra os gregos, contra os Seleucidas, vencem essa guerra chamada de Revolta dos Macabeus, inicialmente comandada por Matatias Macabeus, era um sacerdote, e depois por seu filho Judas Macabeus. Eles vencem a batalha e ali se inicia o período chamado de período Asmoneu, que é um período de 100 anos, um pouco mais de 100 anos, 104 anos de dominação judaica sobre a terra de Israel, onde os judeus dominam a terra de Israel. Por que é importante você compreender isso? Porque esse é o segundo aspecto, o segundo momento em que nós podemos explicar por que no templo de Salomão, no templo de Zorobabel, no templo de Herodes, o objeto mais importante era a menorá. Vamos recordar, quando Nabucodonosor invade no ano 587 a terra de Israel, a cidade de Jerusalém, ali naquele momento, ele ateia fogo e destrói o templo de Salomão, ali naquele momento, a Arca da Aliança, objeto de filmes hollywoodianos, de Indiana Jones, enfim, de muitas histórias, a Arca da Aliança desaparece. A Arca da Aliança, que tinha a vara, o bordão de Arão, o bordão florescido de Arão, o pote de ouro com o maná e as pedras da lei, a Arca da Aliança desaparece e nunca mais volta a ser encontrada.
existem muitas teorias. A Igreja Ortodoxa Etíope diz que a Arca da Aliança está guardada na Etiópia. Enfim, alguns livros judeus dizem, inclusive a Midrash, dizem que um judeu viu o propiciatório, a tampa da arca, no 2º século em Roma. Mas o segundo livro de Macabeus, um livro da Bíblia Católica, que não tem na Bíblia Protestante, ou seja, nós não acreditamos que ele integre o cânon, mas ali ele tem um conteúdo histórico relevante. Ele fala da revolta dos Macabeus, enfim. Ele diz que o profeta Jeremias foi o responsável por esconder a Arca da Aliança, enterrando ela no Monte Nebo. O Monte Nebo é um dos montes daquela cadeia de montanhas do Abarim. Vocês lembram que o Moisés subiu ao Monte Abarim para ver a terra de Israel? Então, isso fica na Jordânia. Então, que supostamente a Arca da Aliança estaria enterrada no Monte Nebo, na Jordânia. Enfim, primeira razão, então, por que no tempo do templo de Zorobabel e igualmente no templo de Herodes, por que a Arca da Aliança não era mais o objeto mais importante do templo? Porque ele não existia. Ela não existia. Ela havia sido roubada. Ela desapareceu durante a invasão babilônica, ou um pouco antes da invasão babilônica. A Arca da Aliança desapareceu e nunca mais foi encontrada. Ela pode ser substituída? Ora, como substituiríamos o bordão de Arão? Como substituiríamos o pote de ouro com o maná? Como substituiríamos as pedras originais da lei? Insubstituíveis. E são esses elementos que representam a presença de Deus e que representavam a presença de Deus tanto no templo do tabernáculo quanto no templo de Salomão. Então, no templo de Zorobabel e também no templo de Herodes, no templo de Jesus, a Arca da Aliança não existia. E por isso ela não era o elemento mais importante do templo. Essa é a primeira razão. Temos então a razão de por que a arca não era o elemento mais importante. Agora, por que a menorá passou a ser então o elemento mais importante do templo no lugar da Arca da Aliança? Em função dessa profanação do templo cometida pelo rei Seleucida, que era um rei grego, Antíoco IV Epifânio, os judeus, quando expulsaram os Seleucidas, e sobretudo os sacerdotes, iniciaram um período de purificação do templo, um período intenso de purificação do templo. Ocorre que para esse tempo de purificação é necessário que os elementos utilizados para a purificação também sejam purificados. Ou seja, a feitura do azeite para utilizar na menorá, para iluminar o templo, ele tem que passar por um processo de purificação, um processo ali de manufaturação feita exclusivamente por sacerdotes judeus. Os sacerdotes judeus não tinham azeite suficiente para manter o candeeiro aceso durante todo o período de purificação do templo. Eles só tinham azeite suficiente para a menorá, para iluminar esse período de purificação durante um dia. Lembrando que o templo não tinha luz natural, ele não tinha janela, não tinha entrada de luz. Então a única fonte de iluminação era a menorá, o candeeiro de 7 braços. Então eles precisavam que o candeeiro permanecesse aceso durante 7 dias, que era o tempo necessário, suficiente para a purificação do templo, depois da profanação feita pelo rei Seleucida ao aspergir o sangue de um porco dentro do templo. Eles acenderam o candeeiro, a menorá, o candelabro de 7 braços, botaram ali o azeite, acenderam, mas eles só tinham aquele azeite, teoricamente só duraria um dia. Mas miraculosamente, milagrosamente, aquele candeeiro
permaneceu aceso durante os 7 dias do processo de purificação do templo de Herodes, do templo de Herodes, não, de Zorobabel ainda, que viria a ser o templo ampliado por Herodes. Então, por que no templo de Herodes o elemento mais importante era a menorá? Porque, por causa do milagre do tempo da purificação do templo, onde a menorá permaneceu acesa, mesmo com azeite insuficiente, por 7 dias. Hoje os judeus comemoram anualmente esse período, como eles chamam de Festa das Luzes. É uma festa muito tradicional, inclusive biblicamente, Jesus participou. Então esse é o elemento, essa é a razão que fez com que a menorá se tornasse o elemento mais importante no templo, conjecturando, somando-se ao fato de que não existia a Arca da Aliança, ao menos não a Arca da Aliança original. É possível, e alguns historiadores fomentam o fato de que os judeus tenham construído uma réplica e colocado no templo de Herodes uma réplica da Arca da Aliança original. Ok? Respondido, solucionado o grande mistério, nós encerramos a aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu sei que é muito confuso, são muitas informações, muitas datas, muitos detalhes, mas o vídeo vai ficar disponível sempre aqui na plataforma do Facebook. Você pode acessar e buscar e utilizar esse vídeo como fonte de dados, fonte de estudo, futuramente, quando você quiser retornar a este vídeo, esse vídeo estará sempre disponível para você. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, eu te convido. Eu quero agradecer a todos que estão que prestigiaram a aula de hoje, que estão acompanhando essa aula aqui pela plataforma do Facebook, agradecer aqueles que compartilham o vídeo, aqueles que deixam suas mensagens. Eu quero agradecer aos meus pais que não perdem uma aula, estão sempre aí ligados também na casa deles, lá direto, na plataforma do Facebook assistindo. Então deixo um beijo carinhoso para os meus pais e beijo para toda a igreja. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, graças te damos. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem cuidado de nós. Ebenezer, Pai, até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Deus. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue com a tua destra fiel imposta sobre as nossas vidas, sobre as nossas cabeças, continua derramando unção sobre os nossos lares, sobre as nossas casas, continua nos guardando. Deus, nós te pedimos de uma forma muito singular, abençoa o culto desta manhã, que mais joelhos se dobrem, que mais línguas confessem o teu santo nome, Pai, que a tua igreja seja edificada mais uma vez no conhecimento da tua palavra. Louvamos a Deus e agradecemos, ó Pai, pela vida do nosso pastor Alexandre Gama, continua renovando suas forças, Pai, nesse tempo de luta, nesse tempo de adversidades. O Senhor tem encontrado nessa família o lugar de proliferação da tua palavra, Deus, no lugar de pregação do Evangelho, no lugar de conforto, no lugar de palavra. Deus, graças te damos por isso, Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Até domingo que vem, até daqui a pouco no culto e até domingo que vem na Escola Bíblica Dominical, onde falaremos especificamente sobre o Templo de Salomão, as características físicas, enfim. Amém? Deus te abençoe e até domingo que vem.